Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Paddock. Meu convidado de hoje, para lá de especial, vem ter uma longa bagagem aí correndo de kart, é um dos maiores pilotos aí do Brasil, diga-se de passagem, mais de 20 anos de carreira. E hoje ele vem compartilhar com a gente um pouquinho dessa trajetória. Rafael Suzuki, seja bem-vindo. Obrigado, Ale. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho. Vou começando aí sua história no kart. Queria que você contasse um pouquinho, que você correu aí quase até 20 anos de idade, né? O kart é a escola, né? O kart é onde a grande maioria começa. E eu tive o privilégio de correr muito de kart, os principais campeonatos, não só no Brasil, mas também campeonato europeu. Fiz 3 campeonatos mundiais de kart lá da FIA, contra 100 pilotos aí do mundo inteiro, né? Então, foi um grande aprendizado. Eu acho que no kart a gente aprende não só tecnicamente, né? Mas também o esporte, o trabalho em equipe, ali a questão de ganhar, perder, saber lidar com pressão. Então, eu fiz uma carreira extensa no kart. Normalmente o pessoal já com 15, 16 anos já quer correr de fórmula. Eu acabei ficando um pouco mais, me profissionalizei no kart, apesar de, né, a maioria hoje dos pilotos de kart no Brasil e no mundo ter como um hobby sério, claro. Mas foi legal porque pude correr diferentes campeonatos, ganhar muitos deles, tive a sorte. E aí depois que eu comecei carreira no carro mesmo. Como é que é esse processo de correr de kart? Porque, como você bem pontuou, as pessoas ainda enxergam como um hobby, né? Assim, o kart ele vive do amador, né? A maioria dos pilotos de kart não se torna piloto profissional, né? Tem outra profissão, mas é assim que os fabricantes de chassi, pneus, motores, né? O kart é um mundo enorme, né? Assim, mesmo a gente que cresceu ali, a gente não tem dimensão, né? Parece que todo estado tem ali mais de um kartódromo. Claro, São Paulo tem muito mais de talvez 10, 15, 20 kartódromos. E é aquele negócio, né? Tem gente que tem um kart de fim de semana, tem aquele que tem a profissão e corre por hobby, mas leva a sério como um esporte mesmo. Tem a molecada que vai crescendo ali, almejando viver disso, né? Então, eu nem sei quantos pilotos tem hoje, né? Claro que tem aqueles federados, tem aqueles não federados. Então, o kart hoje é um mundo absurdamente grande, né? E muitos dos que acompanham automobilismo já andaram de kart, nem que seja por uma brincadeira ou porque competem, né? É um universo que é muito legal. E de onde que surgiu essa paixão pelo automobilismo? Foi natural, assim. Eu, com 6 anos, 5, 6 anos, eu lembro um pouco do último ano do Senna, né? Já assistia a Fórmula 1, 93, 94. Meu pai jogava beisebol, como um japonês nato. Ele é filho de japoneses, mas na cultura japonesa aqui tem esse negócio do beisebol, né? E meu pai jogava, claro, de forma amadora. Meus pais são dentistas, meu pai, né, exerce a profissão até hoje. E aí ele gostava, né? Me levava para assistir Fórmula 1, mas ele via que meu negócio não era beisebol. Ele até queria que eu jogasse com ele e tal. Aí até o dia que ele falou assim: nossa, ele gosta mesmo de corrida, assiste muito, fica aí para cima e para baixo com um volante de brinquedo, vou levar ele para andar de kart. Aí dali para frente nunca foi diversão, né? Foi só competição, esporte que eu sempre levei a sério. E aí, nisso, você ficou até os 20 anos e foi para a Europa? Eu fui para a Europa ainda no kart, né? Dentro dos 10 aos 20 anos. E aí depois eu comecei a correr, eu ganhei um campeonato de kart, que era a seletiva Petrobras de kart, na época, 20 anos atrás, dava um prêmio de 100 mil reais. Eu reinvesti na minha carreira. Foi aí que eu consegui fazer, junto com patrocínio, com patrocínios de amigos, inclusive, eu consegui fazer essa transição para correr de Fórmula 3 na época, né? Então, eu usei o dinheiro que eu ganhei num campeonato importante de kart da Petrobras, reinvesti
E aí comecei a fazer essa transição e corri aí uns 4, 5 anos de Fórmula, né? E aí você não correu só na Europa também, você foi para o Japão, Fui, Ásia. fiz... Praticamente a minha carreira de Fórmula foi internacional. Fiz algumas corridas na extinta Fórmula 3 sul-americana. E aí eu fiz 2 anos de Fórmula... Fiz um ano de Fórmula 3 na Ásia. Depois um campeonato asiático, menos conhecido. Fiz 2 anos de Fórmula 3 na Alemanha, que já é um campeonato de muita tradição. Fiquei em terceiro no meu segundo campeonato. E aí veio um convite para correr no Japão, né? E eu sempre busquei me profissionalizar no automobilismo, não só Fórmula 1, Fórmula 1. Eu pude vivenciar um pouco. Uma vez eu fui na Red Bull, tive uma reunião com o Christian Horner, coisa assim que, né, nem sei se eu contei muito publicamente essa história, mas assim, claro que o Christian ainda era menos conhecido, mas já estava na Red Bull, claro. A Red Bull nem era campeã, nem tinha conquistado o primeiro título. Mas tive essas historinhas, esses privilégios, mas eu fui para o Japão. Aí fiz 2 anos de Fórmula 3 japonesa, corri nos principais circuitos do Japão, Suzuka, Fuji, corri Macau de Fórmula 3, ganhei corridas. Só que aí eu procurei ir depois para o turismo para poder me profissionalizar. Mas em algum momento você pensou em talvez ir para a Fórmula 1? Pensei, não dá para dizer que não pensei. Sempre você fica com aquela expectativa de será que eu vou ser descoberto? Será que eu vou conseguir, se eu ganhar esse campeonato, ou ganhar o máximo de corridas possíveis, alguém vai me levar? Mas na época precisava também de muito investimento, né? Como é hoje, enfim, normal. E aí eu fui meio que pegando as oportunidades que surgia para mim, ao invés de ficar ali naquele voo, se ou Fórmula 1 ou nada, né? Eu queria, mais do que querer chegar na Fórmula 1, eu queria viver disso muitos anos, né? Eu queria estar no automobilismo muitos anos e eu acho que nisso eu acho que eu consegui. Quando você sai dos carros de Fórmula e vai para do turismo, isso já foi para Stock Car ou ainda teve alguma passagem para Teve. Eu corri um ano de GT3 na Europa, um campeonato que chama GT Open, existe até hoje, um campeonato europeu. Fiz um ano, mas aí eu vi na Stock Car a oportunidade de eu virar aquela chave e falar assim, poxa, a Stock já... Claro, Stock tem, se eu não me engano, 45 anos de história ou mais, e eu já tinha esse reconhecimento, empresas patrocinando, empresas contratando pilotos, equipes, e aí eu decidi voltar para o Brasil, né? Já mais preparado, apesar de eu não ter feito a carreira de Stock Series, né? Ou mesmo categorias de turismo aqui no Brasil, eu vim direto para Stock Car e estou aqui até hoje. Como é que foi a adaptação? Você sai de um carro de Fórmula, que tem toda uma estrutura, e vai para um de turismo que é completamente diferente? Foi muito difícil. No começo, lembro que a primeira vez que eu andei no Stock Car, eu não conseguia enxergar muito a noção de espaço, porque o Stock Car você senta um pouco recuado no carro, a visibilidade não é das melhores, e foi evoluindo, né, com o passar dos anos, eu mesmo dentro da categoria. E o carro mais pesado, né? O Fórmula é muito reativo, você senta a cabeça para fora do carro, você enxerga a roda. No carro de Stock Car você não percebe essas coisas, você não tem noção dessa... É tudo mais pesado, né? Então muda um pouco a dinâmica, apesar de ser um motor mais potente do que os carros de Fórmula. Então eu apanhei bastante no meu primeiro ano de Stock Car, só fui conseguir ali andar entre os 5, 6 primeiros mais pro fim do ano. Alguns pilotos passaram por aqui, eu acho que foi um consenso sobre a preparação física para andar de estoque, que todos falam que é muito quente, é muito difícil andar de estoque. Como que é que você se prepara para correr? Acho que é quente por ser um carro fechado, né? A gente não tem ar-condicionado no carro, até porque, mesmo que fosse permitido, você utilizar de um artifício que perca potência, né? Ninguém quer perder 1 cavalo, 2 cavalos. E também é bem fechado, né? Bem vedado, justamente para não ter aquele arrasto aerodinâmico, né? Então o estoque é quente, muitas vezes a gente vai correr em Goiânia, já corri em Salvador de Stock Car, dentro do carro está ali 60 graus, né? Então tem uma preparação sim específica, essa adaptação ao calor, né? Apesar de não ser
assim, de não ter a demanda do pescoço como Fórmula 1, mas você tem que estar ali, né, fazendo um cardio com aquele calor, naquela sauna seca, que no começo você estranha, né? Então até você, o seu corpo entender que aquilo é normal e que vai ser assim sempre, demora um pouco, né? Então a gente pensa um pouco, né? Não dá para, por exemplo, vou sair para correr, fazer uma preparação física, mas só vou no frio, só vou cedinho, só vou à noite. Não tem muito sentido fazer isso, justamente você precisa se adaptar ao calor e entender que o calor faz, né? Porque justamente se você está numa corrida de Stock Car incomodado com o calor, alguma coisa o piloto vai perder em performance, né? Então é um desafio esse negócio de você estar ali com o macacão, o capacete, numa sauna seca e fazendo força, né? Com toda a questão da gravidade também. Hoje você corre em várias categorias. A gente está falando de preparação. Como é que você se prepara para correr em diferentes carros dentro de uma mesma temporada? Assim, foram oportunidades que eu vi justamente para eu melhorar como piloto, né? Como o automobilismo não é um esporte como tênis, natação, que você vou estar na quadra ali batendo bola, né, todos os dias, e você só pilota o carro até por uma questão de custo, né? O automobilismo é mais restrito, Fórmula 1 já é mais restrito do que era 30 anos, 40 anos atrás, né? Que existia carro de teste, piloto de teste, pista de teste. Hoje você não treina com o carro, né? Você anda muito pouco com qualquer categoria do automobilismo. Então eu fui pegando as oportunidades que foram aparecendo em outras categorias, justamente para eu poder estar mais em atividade e acelerar a minha evolução. Porque por mais que sejam carros de características diferentes, um carro tem ABS, o outro é tração dianteira, o outro é tração traseira, o outro tem controle de tração, o outro não, é mais pesado, tem mais downforce, menos. Você fica na pista, né, o tempo todo ali, pilotando, passando por diferentes circunstâncias. E eu acho que o piloto bom é o piloto versátil, né? Eu sempre quis ser um piloto que se adaptasse rápido a uma pista nova, uma condição de chuva, ou uma variável diferente numa corrida. Então foi o que eu busquei nessas outras oportunidades. Não estou dizendo que uma categoria serve como preparação para outra, mas é natural que você está ali na pista e correndo é melhor do que ficar em casa assistindo, né? No sentido de melhoria como piloto. Então, esses últimos 2 anos, principalmente, eu tenho feito muito isso. É cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Você corre quase todos os finais de semana. Corro. Esse ano teve um período do ano que foram 10 finais de semana seguidos entre Stock Car, Porsche Cup, TCR, Sul-Americano, o Endurance Brasil, GT3. Então fui emendando, mas também segunda-feira era domingo para mim. Aí acabava o fim de semana de corrida, dava uma esticada e começava de novo. Mas assim, eu não posso reclamar. Eu tive uma época da carreira que eu não sabia nem se eu iria correr, né? Se eu poderia ter patrocínio para correr, e agora correr todo fim de semana, para quem não sabia um dia que ia correr de alguma coisa, é bom. Tem alguma categoria que você ainda sonha em correr? Tem. Eu sonho em correr Le Mans, né? Os 24 horas de Le Mans seria Le Mans, né? Seria incrível, é um desejo pessoal que eu tenho, espero um dia realizar. Hoje você já corre Endurance 4 horas aí direto, né? Inclusive com um GT3, né? Que é um carro que corre o Mundial de Endurance lá, que as 24 horas de Le Mans faz parte. Eu quero, assim, estou trabalhando para isso, espero que aconteça aí nos próximos anos. 6 horas de São Paulo, você teve lá, acompanhou de perto? Tive. O Augusto Farfus me arrumou a credencial, fui lá, fiquei ali no box dele, observando, andei ali pelo paddock. Só me deu mais vontade ainda, né? Já tinha, claro, acompanhado em outras oportunidades, mas eu acho que, assim, mundialmente falando, seria o ápice do que eu posso alcançar ainda, né? Não vou correr de Fórmula 1, Indy, nacionalmente já tem a Stock, enfim. Então eu espero um dia chegar nesse patamar aí.
Eu estive nas 6 horas de São Paulo. Para a gente que está de fora, já é cansativo acompanhar 6 horas de corrida. Como que é para o piloto um campeonato de endurance, assim, a preparação principalmente, que é puxado, né? Assim, eu já tive a oportunidade de fazer corridas de 24 horas, né? Fiz uma vez num Porsche, inclusive, com pilotos da Porsche Cup. É meio loucura. É a mesma coisa que você correu uma corrida de 5K e correr uma maratona, né? Não só fisicamente, é muito mais difícil as corridas de 24 horas, porque você passa muito mais tempo dentro do carro, mas também correr à noite é ultra dinâmico. Não é o caso às 6 horas, mas, né, o EC tem várias corridas à noite aí, e à noite, assim, você virar à noite e tá ali, e você não dorme, né? Você não descansa como você estivesse em casa. Por mais que você tire um cochilo ali, você fica tenso, querendo saber a posição que está o carro, o que o outro piloto está fazendo, o que está acontecendo na corrida. E é mentalmente, psicologicamente cansativo, né? À noite, as referências você perde um pouco ali pilotando, é muita luz, o farol dos carros são, né, muito altos. Então isso gera uma tensão extra, né, de você não conseguir observar tudo que você vê durante o dia. Então foi um aprendizado e eu acho que esses pilotos que correm provas de longa duração, eles têm que ter essa experiência, essa bagagem e um outro approach, né? Não é só virar rápido, você tem que virar rápido, você tem que lidar com o trânsito ali, no caso, né, às 6 horas, quem corre de protótipo tem que passar os GT, quem corre de GT tem que tomar cuidado para não se envolver em um acidente com o protótipo e também ao mesmo tempo não perder tempo para o carro que você está disputando, e pit stop, e lida com o pneu muito mais desgastado, porque é muito tempo mais na pista, né? Então é uma loucura, mas uma loucura boa. Chega algum momento assim que o cérebro daquele estalo e você acaba indo no automático, que isso é perigoso, né? Você vai indo no automático só rodando ali ou não? O cérebro consegue distinguir ali que precisa continuar prestando atenção na pista. Justamente, Ale, automático é perigoso mesmo, né? Você parar de querer de interpretar e de estar raciocinando, né? É por isso que acho que os pilotos têm que aliar a preparação física com a mental. Porque se você está cansado, você não consegue pensar. É normal, né? Assim, tem gente que eu já vi pilotos treinarem fazer uma bicicleta jogando xadrez, né? Porque justamente você está aliando o seu condicionamento físico à capacidade de entender o que está acontecendo. Então, precisa, né? Se o piloto ficar assim completamente acelera freio naquele ponto só e até porque a corrida muda, né? Você está numa curva, aí tem um carro te ultrapassando, pode ter uma sujeira, o carro está mais desgastado, o freio mais desgastado. Então não dá para fazer tudo igual todas as voltas, né? Você tem que se adaptar ao que o carro está te pedindo aquele momento, né? Então eu acho que o piloto inteligente ele tem uma vantagem nesse sentido, né? A gente falou de várias categorias ao mesmo tempo e a gente entende que cada categoria tem um preço para patrocínio, etc. Como que é para o piloto buscar esse patrocínio ou manter os patrocínios em diferentes categorias? Acho que desde sempre o automobilismo depende de investimento, né? Se são montadoras como Ferrari, Mercedes, enfim, Audi, Porsche, BMW, eles são empresas, né? É um patrocínio, tudo bem, de alguém que já está imerso, já tem o fit natural com o meio. Mas todo mundo precisa, né, de uma empresa investindo. Ninguém, assim, profissional, né, pessoa física, vamos dizer assim, o tempo todo, né? Então, é um trabalho comercial, extra-pista, que acho que todo piloto tem um pouco, né? Todo piloto, porque a gente não vive de premiação. Não é igual o tênis, que você ganha um Grand Slam, você sabe que aquilo é o auge da premiação esportiva, né? Além de também os tenistas terem as marcas consigo. O automobilismo é muito raro você ter uma corrida que tem um prêmio em dinheiro, né? Então você vive do reconhecimento. É claro que quem tem mais títulos, que tem história, acaba tendo mais, ganha melhor, talvez, né, a palavra, por causa do reconhecimento de empresas, né, de CNPJs por aí
que acreditam no automobilismo. Então, a gente já está acostumado com esse extra-pista, não é um sacrifício nenhum, né? Correr atrás de patrocínio, vender projetos para as empresas, seja lá na Fórmula 1, Fórmula 2, kart, Copa Truck, enfim, N categorias, Porsche Cup. Você sabe que você precisa dessas parcerias, né? E que você precisa gerar valor aos seus parceiros para que eles invistam em você, né? E não simplesmente uma ajuda, né? Então a gente fala que não adianta mais levar o currículo impresso para poder fazer uma parceria com a empresa. Você tem que entender tudo que aquilo envolve, né? Principalmente a mídia, o relacionamento, a experiência de um convidado no autódromo. Então eu fui aprendendo ano após ano que esse trabalho comercial ele faz parte da minha profissão e não que ele é algo que eu preciso fazer para exercer a minha profissão. Então é a forma que eu enxergo. Eu estou no autódromo quase todo final de semana, eu vejo muito esse trabalho que os pilotos fazem. Para quem está de fora, às vezes acha que o piloto está ali, ele corre e acabou. E como você bem pontuou, tem outros trabalhos extra-pista ali que precisa você fazer, recepção do convidado, tem a imprensa ali, agora os influenciadores que ficam em cima querendo gravar conteúdo. É um trabalhinho, você tem que administrar tudo isso, tendo que ter o foco também na corrida, né? Mas é natural, assim, tem gente que pergunta para mim, pô, mas essa é a parte chata. Para mim não é o exercício da profissão, né? Assim como eu acho que hoje em dia é normal que você não vai fazer uma coisa só na sua profissão, né? Você vai estar ou escrevendo, ou falando, ou numa reunião, ou vendendo, normal. Então, o automobilismo é assim desde sempre e cada vez mais, né? Os pilotos encontram as equipes, ferramentas, né? Os promotores dos campeonatos, né? Para poder aproximar o público. Porque se a gente não tiver essa proximidade com quem consome automobilismo, menos reconhecimento a gente vai ter. Então, se tem muita gente pedindo para tirar foto, para falar com você, sinal que está dando certo, né? E não dando errado, né? Pior se fosse o contrário, se assim, as pessoas fossem para uma corrida e não tem ninguém na arquibancada, nenhum convidado, nenhuma pessoa no camarote. Aí a gente sabe que corrida fantasma não teria patrocínio, né? Os pilotos não poderiam viver disso, né? Então, eu enxergo como quanto mais demanda eu tenho nesse sentido, é porque as coisas estão indo para a direção que a gente quer. A gente falando um pouquinho de audiência, público, etc. A etapa de BH teve a Fanzone, que atraiu um público muito bacana. Na final, agora em dezembro, também vai ter um espaço de Fanzone. Você acha que isso é uma ação que pode, de fato, trazer mais pessoas a conhecerem a categoria? Sim. A gente foi para correr em BH, que deve ter dado um trabalho absurdo, né? Para Vicar, para todo mundo envolvida. Ali o pessoal do Sete Câmara também. Fora que correr em circuito de rua tem desafios extras. Então, assim, é um esforço e um investimento, né? Que vale a pena. Por quê? Porque você acaba trazendo essa proximidade do público, né? A pessoa que identifica ali a rua que ela passa todo dia com a corrida, aquela divulgação meio que por tabela, né? Com as fanzones também durante o evento e tal. Então, foi muito legal correr em BH, até porque a gente não tem autódromo em Belo Horizonte apto, né? A receber uma corrida de Stock Car. A gente mal corria em Minas Gerais, a gente corria em Curvelo alguns anos atrás, mas já era um pouco distante da capital, né? Apesar de ser um autódromo muito, muito bom, foi legal trazer esse público, né? Porque quanto mais proximidade você tem, mais depois você fideliza, né, o fanático, ou você torna alguém que é um simples espectador num fanático por automobilismo, né? Então, além de conquistar novas pessoas, você faz aquela pessoa ter mais gosto pelo aquele entretenimento, né? E acho que a Stock acertou muito nessa questão dessas novidades, né, nesse sentido. Espero que dure muitos anos aí, porque o público que foi lá, né, que teve ali na corrida de BH,
realmente, para um primeiro ano, já foi um número bem grande. Eu vejo muito na etapa de São Paulo, que tem tanto os autógrafos na parte de cima dos camarotes como embaixo, a euforia de ambos, tanto quem está em cima, quem está embaixo, por querer conhecer o piloto, tirar foto, pegar autógrafo. Então tende a crescer, né? Tem, assim, a gente quer cada vez mais que as pessoas que vão ao autódromo não só vão lá assistir uma corrida, como elas saibam quem é o pole position, quem é o... Né, claro que os meios de comunicação são fundamentais, né, para a pessoa buscar, saber como tá, e chegar lá e realmente, como no futebol, né, a pessoa ir torcer por aquele piloto ou por aquela equipe. Então, transformar e dar qualidade ao espectador é uma coisa que é um desafio no automobilismo, né? Claro que a Fórmula 1, por natureza, por tradição, pelos brasileiros, já tem isso, né, um pouco automático, né? E está rejuvenescendo também, né? Tem muita gente, público novo comparecendo aos autódromos, mulheres, não só dentro da pista com sucesso, mas também ali acompanhando, torcendo, já é uma fatia grande, né? E famílias, crianças, não só aquele apaixonado por carro, né? Mas a pessoa que gosta do esporte e que está ali perto do carro, do piloto. Então, eu sou uma fatia, talvez um influenciador nesse sentido pequeno, perto do todo, mas eu espero estar agregando também para que o automobilismo seja cada vez mais algo que as pessoas conversem num café da manhã, num almoço, numa padaria, num encontro de família. Então, esse é o objetivo de todos. A gente falou da pista de rua de BH e a gente sabe que um dos maiores problemas no automobilismo no Brasil é justamente a falta de autódromos aptos a receber grandes campeonatos. Ter mais pistas de rua em vários estados é possível? Pode atrair mais pessoas ou não? Tem que esperar mesmo o autódromo? Bom, é possível, né? Claro que eu não sou talvez a pessoa que saiba cravar uma resposta técnica, né, e comercial, mas assim, é fato que autódromos a gente tem poucos, principalmente comparado com a Argentina, né? Eu corro muito na Argentina, acabei de voltar da corrida de Stock Car, corro TCR, fui muito para a Argentina nesses últimos 2 anos, né? E o que tem de autódromo na Argentina, o número é infinitamente maior que no Brasil pelo número de habitantes, né? E talvez pelo tamanho do território. Tem um autódromo que inauguraram, inclusive, na Argentina há 2, 3 anos atrás, acho que nem isso, que fica lá na Patagônia, em El Calafate, que é no extremo sul da Argentina. E é um autódromo que construíram, um baita de um autódromo, para o turismo carreteira, que é a Stock Car deles lá. E o autódromo é utilizado de novembro a abril, praticamente, porque toda outra época está nevando, né? Estão as geleiras ali. Então, assim, você vê o nível de passionalidade que tem, porque dizer assim, vou construir um autódromo para receber uma corrida por ano, num lugar que é longe do centro, né, da capital. Que neva bastante. Não tem um cunho comercial, assim, deve ter, talvez, outras coisas, mas... então, a Argentina conseguiu preservar esses autódromos, que aí o Brasil talvez foi perdendo um pouco, agora está voltando, né? Isso é um bom sinal, é sinal que as prefeituras, governos, ou mesmo as iniciativas privadas estão trazendo de volta, investindo, né? A gente tem Chapecó vindo, aqui em Brotas vai ter o Raceville, vai ter Cuiabá, me parece. Então, isso é um novo ciclo que vem por aí, que a gente precisa, porque se não tem autódromo, fica ainda mais difícil, não é impossível, como foi o caso de BH. 2 anos atrás a gente correu de Stock Car no Galeão, né, no aeroporto. Então, aquela adaptação é válida, mas eu sei que para os promotores isso aí é muito mais trabalho, né, um risco que se compra muito maior de ter que... porque quando você tem um autônomo já em condições, você fica muito mais preocupado na estrutura do evento, né? Agora, quando você tem que fazer uma pista, envolve em outros trabalhos extras que literalmente dá trabalho. Então, eu espero que a gente tenha os dois.
Circuito de rua é legal, é proximidade, a Fórmula E só corre em pista de rua praticamente, mas também que a gente tem autódromos aí e que esses autódromos sejam para fomentar o automobilismo e também para servir como praça desportiva. Em Goiânia, por exemplo, quando a gente não tem corrida lá, o pessoal vai correr, vai pedalar no autódromo, então tem que ter uma arena multiuso. Aqui em Interlagos, o que tem, por exemplo, de eventos corporativos, quase que toda semana. Shows, exatamente. Né? Então, é um espaço que tem que ser utilizado para outras coisas também, na minha opinião. E como que é para o piloto correr, tem um calendário híbrido de pistas de rua e de autódromo para ele conseguir equilibrar? Porque são estratégias diferentes, tem toda uma questão a mais. Né? São, assim. Quando você está num autódromo que tem muita área de escape, você acaba encontrando o limite muito mais rápido, né? Porque se você dá uma errada na escapada da pista, tá bom, você vai ali na grama, no máximo você vai ficar preso na caixa de brita. Agora, quando você vai numa pista de rua, você não consegue começar aqui, né? Você começa muito devagar, subindo. Claro, alguns adaptam mais rápido, outros menos. Mas a pista de rua, o nível de atenção é mais que 100%, né? Porque qualquer errinho é muro. E aí, muro, você perde tempo, custa dinheiro, arrumar carro, você perde qualidade do carro, né? Porque uma vez você bate o carro, você pode perder aquele ajuste. Então, é um circuito de rua, por natureza. É claro que tem alguns circuitos de rua que são mais largos e tem circuitos como Spa que, Francorchamps, é um autódromo, mas é desafiador do mesmo jeito. Né? Então, cada pista tem os seus segredos. A diferença do circuito de rua é que tem muito mais ondulação do que um autódromo normalmente. Né? Porque a rua não é feito com um carro daquela altura. E normalmente o carro de corrida ele sente muito mais a ondulação do que um carro de rua. Né? Então, aí é um ingrediente a mais que as equipes e os pilotos acabam enfrentando. Porque no autódromo você já sabe que aquela ondulação está lá, ou que está aumentando, você corre ano após ano lá. Que nem agora a gente foi em BH, a primeira vez que a gente foi ler a pista, de fato, foi no primeiro treino. Já foi direto. Já, não tem esse negócio de... Apesar de assim, hoje tem muita tecnologia, fizeram um simulador, fizeram uma leitura... Ajuda muito, né? Eu mesmo treinei em simulador, apesar de não ser um corredor virtual, vamos dizer assim, né? Um piloto virtual. Eu usei da ferramenta para poder conhecer a pista e realmente, assim, por mais que tenha sido uma pista que nunca existiu, o nível de realidade que colocaram no simulador foi muito legal. Eu vejo muito isso na Fórmula E, que eles usam ali o simulador a 1000 por hora para entender ali as pistas e pistas de rua. Sim, hoje, né, diferente de 20, 30 anos atrás, essa questão do simulador, até tem equipes de Fórmula 1 que o pessoal está correndo lá no fim de semana e tem piloto no simulador, equipe no simulador, testando estratégia, testando acerto de carro, literalmente fazendo simulações para que é como se a equipe tivesse lá com o carro andando na pista. Né? Então, hoje, se você é defasado nesse sentido tecnológico da história, você fica para trás, né? Como se você tivesse menos ferramenta de trabalho. A gente falou um pouco de equipe. Como que é para o piloto ter um relacionamento bom com a equipe? Porque, querendo ou não, é um esporte individual, mas que é coletivo também. Vocês dependem um do outro, né? Nunca vai ser só um. Né? O piloto pode ser o mais famoso, talvez o vocalista da banda ali, né? É o nome que aparece, mas é um grupo de pessoas dedicados ali, né? E todo mundo com aquele mesmo sentimento de buscar a vitória, né? Não é tanto faz se ganhar ou perder. Então, os mecânicos, os engenheiros, o pessoal que cuida de logística. Hoje uma equipe, por exemplo, de Stock Car é uma empresa, né? Que vive de resultados, né? Não dá simplesmente para ser uma empresa que fecha no vermelho ano após ano. Então, é legal trabalhar em grupo, é legal saber que você tem pessoas de qualidade ali, mesmo, né? Não adianta você ser um craque de um time que o time não colabora, né? Então, você vai colocar um Messi num time ruim, será que ele vai pegar a bola e vai driblar o time inteiro, né? O outro time? Então, automobilismo é super coletivo, a gente dá muito valor às pessoas que estão ali
talvez atrás das câmeras. Nós pilotos, a gente fica ali na frente, né? Mas aquele pessoal que está ali analisando dados, que está cuidando de um componente do carro, que está com aquela responsabilidade de levar um carro de São Paulo até a Argentina, chegar lá intacto, né? Então tudo isso envolve um grupo enorme de integrantes, né? Com essa pressão, a mesma pressão que o piloto tem numa largada, numa corrida. É que o time tem que chegar antes, tem que montar o carro, tem O que piloto é preparar fácil, tudo. o piloto chega lá um dia antes, né? O piloto tem a melhor logística. Já está tudo pronto. Então esse pessoal, homens e mulheres que estão ali no dia a dia, acabam influenciando, não sei dizer em porcentagem, né? Quanto que é um de outro, mas a gente sabe que um sem o outro não acontece. Qual que é a principal diferença de um carro de endurance para um carro de estoque, por exemplo? Eu acho que o carros de endurance que tem provas de longa duração, né, você acaba, como posso dizer, estudando outras coisas, né? No Stock Car é tudo assim, você quer fazer o carro mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Porque é importante você largar na frente, é importante você estar bem posicionado. Nas corridas de endurance, talvez o melhor é você entender o desgaste do carro, o desgaste do pneu, se você consegue ter um nível de performance linear, né, sem muitas quedas bruscas, porque isso é o que conta, né? Claro, no fundo todos buscam performance e todos buscam durabilidade, mas existe um nível de atenção. É a mesma coisa você pega lá no Tour de France, né, que tem lá o sprinter e tem aquele que vai correr, que vai somar os pontos para ganhar o tour inteiro, né? Então, cada um tem a sua preparação específica, além de buscar uma performance natural. Eu gosto dos dois. Assim, a minha vida inteira, né, principalmente o kart, você corre corridas sprint, né? Aquela corrida que, se você não fizer uma ultrapassagem no começo, você pode estar prejudicando o resultado da corrida inteira. Mais recentemente que eu comecei a gostar do endurance, porque é uma questão mais assim de resistência mesmo, de você estar ali e não perder performance, de você se tornar cada vez mais um atleta capaz, né, de poder não cansar, não ceder. Então isso é praticamente um outro esporte, né, mas tem as suas belezas também. A gente falou um pouquinho no começo do programa desse processo do kart até os carros de fórmula, e a gente tem visto cada vez menos brasileiros seguindo esse caminho de fórmula, indo talvez para turismo. O que você acha que se deve isso? Acho que 100% está a questão do investimento, né? Não tem como dizer que a molecada só pensa em correr no Brasil. Não, né? Tem gente que prefere, né, quer fazer uma carreira Stock Car, mas tem aqueles que, né, almejam a Fórmula 1, mas por N motivos não conseguiram progredir, né, na carreira por falta de investimento. Então, eu acho que muito do resultado de hoje a gente não tem um brasileiro fixo, apesar de parecer muito promissor, né? Hoje você tem lá o próprio Bortoleto, o Drogovic ganhou a Fórmula 2 recentemente, os meninos estão lá, o Enzo, né? Agora o Rafa Câmara, enfim, não quero fazer injustiça deixando de citar alguém. Parece muito promissor os próximos anos aí para um brasileiro na Fórmula 1. Mas esse ato que teve foi por falta de investimento, né? Eu acho que teve muita gente boa que não teve essa oportunidade, que não conseguiu dar o próximo passo da Fórmula 3, da Fórmula 2, do investimento, porque faltou, né? Não conseguiu aquele recurso para poder competir e mostrar o talento, né? Mostrar e depois ser julgado por isso. Então agora a gente vê já um início de reviravolta na Fórmula 1 e espero muito que daqui 4, 5 anos a gente esteja contando o número de brasileiros na Fórmula 1 e não simplesmente comemorando o fato de ter um só. Você acha que agora então a gente tende a mudar e avançar nesse sentido? Talvez ter mais jovens interessados em ingressar no automobilismo? Eu acho que é como a ginástica, né? Hoje a ginástica artística é uma referência, né? Por quê? Porque teve brasileiros,
né, performando lá em alto nível, e aquilo de você assistir na TV, né, e querer se tornar um daqueles, né, faz diferença. Né? Então, claro que a Fórmula 1 sempre vai ter o público dela. Sempre, sempre. A Stock Car também tem o público dela. Falando das categorias que eu estou mais... Né, tem um fanático por automobilismo. Mas você ter um brasileiro na Fórmula 1, eu acho que ajuda o automobilismo inteiro. O esporte como um todo. É normal, a gente não assistiu agora as Olimpíadas e as pessoas passaram a acompanhar, por exemplo, o tênis de mesa, porque tinha um brasileiro lá, o Hugo Calderano, jogando de igual para igual contra... Então, torço muito, né? É claro que a gente já teve muitos brasileiros de sucesso na Fórmula 1 e a Fórmula 1 é o que é para os brasileiros hoje em dia também por causa disso. Se nunca tivesse um brasileiro na Fórmula 1, talvez não fosse, né? Uma paixão nacional. Só que precisa dessa manutenção também, claro, na minha opinião. Rafa, agora a gente está com bons pilotos aí, como a gente bem pontuou, Rafael Câmara, Bortoleto, Drogovic, tem de ter um futuro bem promissor para o Brasil, né? Tem, sem dúvida, porque assim, eles estão muito bem, né, com resultados. A gente sabe que já competi na Europa de Fórmula, é muito difícil, é gente do mundo inteiro ali buscando, né, um lugar ao sol, então, e eles estão com muitos bons resultados, né? O Drogovic campeão da Fórmula 2, o Bortoleto liderando, foi campeão da F3, Rafa Câmara acabou de ganhar um campeonato, tem o próprio Enzo Fittipaldi, tem o Caio Collet que foi para os Estados Unidos agora, mas também já tinha bons resultados. Então, assim, eu acho que veio uma safra muito boa, uma safra que teve a oportunidade de mostrar o seu valor, né? Então, eu espero realmente que a gente possa contar aí o número de pilotos, né, brasileiros nos próximos anos. Então, isso ajuda, né, como um todo o esporte aqui no Brasil. Né? Então, eu acredito muito que esses meninos, um vem puxando o outro, né? Não é um contra o outro. Então, eles estão cada vez mais num nível mais alto e tomara que já em 2025 isso se concretize. Rafa, como que é o processo de Fórmula para ir crescendo em cada categoria, crescendo entre aspas, né, para subindo de categoria? Porque não é só o investimento, também tem toda uma questão. Você tem que escolher as equipes certas, né? Muitas das vezes, você se adaptando a carros mais velozes, mais potentes, com mais pressão aerodinâmica. Então, tem toda uma... Né? Sempre que você sobe de categoria, é como se você estivesse subindo de nível, porque você vai correr contra pilotos que já estão lá 1, 2, 3 anos até, e isso que gera uma... Né? Você tem que se adaptar tudo muito rápido, conhecer pistas novas, e não é um esporte que você pode treinar tanto antes de ir para uma competição. Então, quando você tem esse destaque, né, no caso aí, os brasileiros têm tido nos últimos anos, é um feito muito difícil, né, de você se destacar perante o mundo inteiro em primeiro ano, em escolher a equipe certa. Então, tem N coisas extra-pistas que você toma, né? O piloto, eu acho que o piloto ele tem que ser bom de decisões. Né? Claro que ele não toma decisão sozinho muitas das vezes, porque tem um grupo de pessoas ali, um manager, família, patrocinador, também dando a sua opinião. Mas no fundo é ele que fala, poxa, eu vou correr nessa equipe, vou trabalhar. É importante você estar no lugar certo, na hora certa. Porque senão você pode estar no melhor momento da sua carreira e num carro lento. E aí não vai ter como, né, ter esse destaque muito grande. Então, eu acho que uma qualidade do piloto é saber observar o ambiente, saber aonde ele está pisando, literalmente, para poder ter essa estratégia. É quase que uma gestão corporativa, né, de você saber para quem você quer trabalhar com, para poder as coisas funcionarem, já que, como a gente estava falando, né, existe essa coletividade toda. Olhando um pouquinho para a sua carreira novamente, tem algo que você faria diferente do começo para hoje? Tem muitas, né? Não tem como, né? Você passar por algumas coisas que não te trouxeram muitos frutos, outras você fala, poxa, se eu tivesse feito isso antes, né? Assim, eu não tenho arrependimento, sabe? Eu acho que não me arrependo das decisões,
Mas é claro, né, conforme você vai vivendo o automobilismo, você erra menos. É por isso que tem tanta gente experiente dando suporte para os pilotos mais novos, né? Justamente para tentar antecipar uma decisão errada, uma perda, né, de um ano, porque foi pilotar num campeonato que não valia tanto a pena, ou num carro que não era tão rápido. Então, assim, normal. Mas, claro que você tem que ter talvez uma porcentagem de acerto que te leve a algum lugar. E eu acho que eu tive isso na minha carreira também. E para o futuro, esse olhar para o futuro, você sente que falta algo ou você está tranquilo? Não, sempre falta, né? A gente sempre quer mais. Hoje, na Stock, ano após ano, eu tenho buscado melhores resultados, né? Ano passado eu consegui pela primeira vez chegar na última corrida brigando pelo título, mesmo que não era o favorito. Esse ano já vieram a primeira vez que eu liderei um campeonato de Stock Car, a primeira vez que eu fiz poles consecutivas, e tudo isso num mesmo ano, de estar performando, né? Claro, tive uns azares muito recentes aí, que sai um pouco né, do controle, mas a gente sabe que automobilismo nem tudo você controla, mas tem muita coisa, né? Eu quero crescer, não é porque eu não tenho mais 20 anos, mas também não tenho 40, então assim, eu pretendo ter essa evolução e eu acho que nunca vai estar bom, né? Sempre você ganha uma corrida, você quer ganhar duas, você faz uma aposta, você quer fazer duas, três, você ganha um campeonato. Nenhum piloto que está competindo ainda, né? Eu divido o box, né? O meu companheiro de equipe é o Felipe Massa, né? E o Massa tá ali como se aquilo fosse mudar a vida dele. A gente sabe, né, que a carreira dele já é vitoriosa, mas você vê o nível de comprometimento de um piloto que teve tantos anos na Fórmula 1, né? Isso dá mais valor ainda à questão dos resultados, né? Então, eu tenho aprendido muito com o Felipe, é um cara com uma autoestima muito boa, mas ao mesmo tempo escuta, aprende, troca ideia e tem uma carreira que hoje, assim, vivenciando um pouco, né, esse dia a dia de trabalho com ele, não é à toa que ele chegou onde chegou. É uma troca que você acaba crescendo não só profissionalmente, mas também pessoalmente, né? Sim, sem dúvida, né? A gente quer correr contra os melhores, quer trabalhar com quem tem mais bagagem, com quem tem mais conhecimento, então não tem como. Você sempre busca estar ali com quem provavelmente está na sua frente, né? Ou seja tecnicamente, ou seja fisicamente, ou seja com conhecimento, né? Eu acho que você nunca vai estar 100%, agora eu estou sabendo tudo, agora pode me dar o carro que for que eu vou virar rápido. Isso é uma soberba que não existe, ainda mais a Stock, que você está brigando ali por meio décimo, pode ser a diferença entre fazer uma pole e largar em quinto. Então, é legal estar num ambiente tão competitivo, que as pessoas levam tão a sério, que tem tanta gente envolvida, né? E que você corre sabendo que tem um grupo de pessoas que depende também da sua performance, né? Olhando um pouquinho para a sua temporada Stock, tem sido uma temporada boa, com bons resultados, pole. Como é que você faz um resumo aí desse seu ano? Esse ano tem sido um ano duro, sabe? Isso não significa que não tem sido bom, mas duro no sentido de decepções não estarem ali. Algumas coisas saíram do meu controle, né? De novo, faz parte. Cheguei a liderar o campeonato depois de 4 etapas, e aí sofri com algumas quebras, corridas que eu já estava avançado no estágio da corrida e não pontuei. Isso foi, para uma porcentagem normal que um piloto passa, foi muito acima, né? Então, o Velopark foi a penúltima etapa, estava liderando a corrida com mais de 2/3, aí tinha um problema no câmbio. BH eu estava com pódio também com mais de 2/3 de corrida, tive um problema elétrico. Teve uma etapa no Velocitar, agora Buenos Aires, um furo de pneu, liderando logo de cara. Você foi pole, inclusive. Fizemos a pole. Então, assim,
talvez você pergunta, né? A gente se pergunta, por que está acontecendo tanta coisa assim? Mas acho que só o tempo vai dizer, né? Eu fico feliz, por um lado, que eu acho que eu estou num ano de performance muito boa. Não acho que está excelente, não acho que precisa melhorar. Não, é isso. Mas comparado comigo mesmo, né, nos anos anteriores. Mas, assim, não concretizou em pontos, né, em resultado. Apesar de eu estar ali no top 10, fiquei muito tempo ali também no top 5. Ficou um gosto amargo, né, de não estar mais para frente. E automobilismo não existe si, né? Talvez se eu fosse falar que se não tivesse quebrado aquela corrida, se eu não tivesse furado o pneu, se eu estaria liderando o campeonato. É feio dizer isso, porque quem está liderando merece, é claro que ninguém chega depois de 10 etapas ou 9 etapas brigando pelo título. Mas assim, é um campeonato que eu estou tendo que lidar com algumas decepções, meio que acima da média número de vezes. Mas ok, continuar trabalhando e vamos lá. Rafa, nosso tempo está chegando ao fim, eu sei que a gente teria muita coisa para falar, então já deixo o convite já para você voltar aqui, voltar para a gente continuar conversando, mas para a gente encerrar tem um joguinho que a gente preparou, aquele bate-bola, jogo rápido, tá preparada? Vamos lá. Um hábito. Um hábito? Eu já tô lento nisso aí. Acho que o hábito é da preparação mesmo, né? De querer melhorar, de fazer todo dia alguma coisa para melhorar. Uma pista. Macau. Praia ou sítio? Praia ou sítio? Sítio. Uísque ou vinho? Vixe, nenhum dos dois. Eu não bebo nada alcoólico, então... Já bebi vinho. Uísque eu nunca bebi, então vamos falar vinho. Lugar que pretende conhecer? Austrália. Uma comida? Comida japonesa. Um sonho? Um sonho? Ser campeão da Stock Car, correr Le Mans. Sonho. Rafael em 2025? Espero que melhor. Espero que colhendo frutos de estar plantando aí nos anos anteriores. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Eu que agradeço. Te esperamos mais vezes. Viu? Obrigado. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até o próximo episódio.